Meus irmãos, minhas irmãs, saudações em Cristo Jesus. Falaremos sobre o tema: as provações nos tornam frutíferos. João 15, 1 e 2 está escrito: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira, e limpa todo aquele que dá fruto, para que dê mais fruto. Meus amados, Deus procura frutos em nós. Deus quer que sejamos frutíferos na sua seara, no seu reino, na sua vinha. Todo produtor de vinhos poda as suas videiras, a fim de que elas sejam produtivas. Se o produtor de vinhos não podar as suas videiras, elas usarão as suas próprias energias para produzirem mais galhos e, como consequência, haverá menos produção de frutos. Agora escutem essa verdade. Da mesma forma que um produtor de vinhos poda as suas videiras para que elas deem mais frutos, assim também é o trabalho de Deus em nossa vida. Porque há coisas em nós que impedem de sermos frutíferos e precisam ser podadas, cortadas. O processo de poda, o processo de corte, muitas vezes é doloroso, mas Deus permite isso para remover as escórias que nos impedem de sermos frutíferos na sua vinha, na sua seara, no seu reino. Meus amados irmãos, o resultado dessa podação é que o mundo verá Cristo em nós mais claramente. E Deus faz essa podação através das provações, das adversidades, das circunstâncias difíceis e de várias turbulências. E o resultado é que fique somente em nós aquilo que for de Cristo. O resultado é que as escórias sejam removidas do nosso coração e fique em nós somente aquilo que for de Cristo. Aí sim, seremos frutíferos na vinha do Senhor. No Salmo 139, 2 e 3, diz que o Senhor conhece o nosso deitar, o nosso levantar, conhece todos os nossos caminhos. E aí é exatamente o que Ele faz. Ele joga sobre nós, Ele permite sobre nós provações para que sejamos produtivos, frutíferos na sua seara. Jeremias 18, 6, na parte B do versículo diz: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão. Aqui o trabalho de oleiro é usado para ilustrar o trabalho que Deus faz em nossas vidas. Para conseguir o barro flexível, moldável, o oleiro adiciona água ao barro e começa a fazer pressão sobre o barro, até o barro tornar-se flexível, moldável. Meus amados, o Senhor é o nosso oleiro, nós somos o barro dele. O processo de pressão que o oleiro faz sobre o barro é uma ilustração das provações, das adversidades, das circunstâncias difíceis, das turbulências que Deus permite que venham sobre nós. Quando as pressões das provações são aplicadas nas nossas vidas, nos tornamos moldáveis nas mãos do nosso Deus. O Senhor, através das provações,
O Senhor está nos formando a imagem do seu Filho Jesus Cristo, para que possamos ser frutíferos na sua vinha, na sua seara, no seu reino. Muitas vezes, naquele trabalho do oleiro, o oleiro terá que quebrar um vaso parcialmente, porque ele vê uma falha no barro, que estragaria todo o resultado, estragaria o resultado final. Similarmente, o Senhor usa as provações, as adversidades, as circunstâncias difíceis, as turbulências, para nos quebrar e remover características em nós que não sejam do agrado, do desejo de Deus. Segundo Tessalonicenses 1:3, Paulo fala da fé dos crentes de Tessalônica. Paulo diz: a vossa fé cresce sobremaneira, muitíssimo. Aí no verso 4, Paulo acrescenta: nos gloriamos de vós por causa da vossa constância e fé nas provações que suportais. Ou seja, a fé dos crentes da igreja de Tessalônica cresceu ao serem eles provados, testados pelas tribulações, pelas adversidades da vida, pelas circunstâncias difíceis e pelas turbulências. As tribulações, as provações faz crescer a nossa fé. Em João 20:27, Jesus chega para Tomé e diz: põe aqui, Tomé, o dedo e vê as minhas mãos. Meu amado irmão e irmã que está me ouvindo, a mão que permite as provações é a mesma mão que tem marca de um cravo. Jesus nos ama, nos comprou por um elevado preço, e Ele sempre intervirá e tratará o nosso coração, removendo tudo aquilo que não agrada a Ele, a fim de sermos frutíferos na vinha dele, do Senhor. Ageu, capítulo 1, verso de 3 a 11, narra que os judeus, os israelitas, retornaram da Babilônia. E ali eles tinham se tornado extremamente ocupados, fazendo coisas confortáveis para si próprios. Ao regressarem da Babilônia, os judeus, os israelitas, estipularam suas prioridades de maneira errada. Eles não deram ao Senhor o seu lugar de prioridade, o seu lugar apropriado em suas vidas. Eles ficaram tão absorvidos com as coisas naturais que deixaram o Senhor de fora das suas vidas. Eles não colocaram o Senhor em primeiro lugar nas suas vidas. Aí o Senhor, na sua fidelidade e sabedoria perfeitas, ordenou uma provação que tocasse o coração dos israelitas, para que eles ajustassem as suas prioridades. E essa provação foi de escassez, foi de desprovimento. No versículo 6 do capítulo 1 de Ageu está escrita a provação. Tinham semeado muito, mas colhido pouco. Trabalhavam, mas não conseguiam seu sustento. E no verso 11 continua a provação mandada por Deus. Fez vir seca sobre a terra, e sobre os montes, e sobre o trigo, e sobre o azeite, e sobre o que a terra produz. Meus amados irmãos e irmãs, Deus permite provações em nossas vidas para nos ajudar a ajustar as nossas prioridades. Deus ordena as provações para não deixar o nosso coração ser dominado por coisas que o
substituam. É o que estava acontecendo com os judeus quando voltaram da Babilônia. Deus trabalha para nos trazer mais perto dele, mesmo que isto custe a aflição das provações. Meus amados irmãos e irmãs, precisamos entender que as provações são pedagógicas e purificativas, ou seja, elas são permitidas por Deus para nos exercitar e remover traços de caráter do velho homem. Por quê? Porque os traços de caráter do velho homem estragam nosso testemunho, estragam nossa produção de frutos, estragam nossa frutificação. A beleza do nosso testemunho é resultado das provações que nós passamos. E lembre-se dessa verdade. É quando a flor é esmagada que ela exala o seu perfume. E louvado seja Deus, porque no verso 12 do capítulo 1, no final do livro de Ageu, a Bíblia registra que o povo obedeceu a voz do Senhor e fizeram conforme o profeta Ageu lhe dissera. Meus amados irmãos e irmãs, para terminar, ajustemos as nossas prioridades para dar ao Senhor o seu legítimo lugar. Que lugar? O lugar de primazia. Que as provações, as adversidades, as circunstâncias difíceis da vida, os tumultos, as turbulências, dobrem os nossos joelhos em louvores ao Senhor, porque o caminho do Senhor é perfeito, como diz o salmista no capítulo 18 e verso 30 do livro de Salmo. Somente assim seremos frutíferos na seara do Senhor, no reino do Senhor, na vinha do Senhor. Que a potente mão do Deus vivo esteja sobre você, sobre a sua família e sobre o seu ministério. Compartilhe esta mensagem com outros irmãos e irmãs que você conhece. Vou colocar também no meu canal do YouTube. O endereço está logo aí embaixo. Se você não se inscreveu no meu canal, clique aí, inscreva-se. Em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Amém.